Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia, um canal de adeptos benfiquistas. O Benfica está de férias, portanto volta dia 2 aos treinos para a preparação do jogo contra o Arouca, que será uma deslocação, no dia 6 de janeiro, que será um sábado. Mas o mercado de inverno vai abrir. E é importante falarmos aqui sobre os eventuais reforços. Um deles já está praticamente confirmado, que é o Prestiani. Inclusivamente ele recusou-se a fazer a pré-época pelo Velas e, segundo a comunicação social, ele será contratado pelo Benfica assim que tiver os 18 anos feitos. Ele neste momento tem 17, fará 18 no final do mês de janeiro e ingressará no Benfica em fevereiro. O acordo vai ser feito por 9 milhões de euros, por 85% do passe. Será pago em 4 parcelas. A primeira parcela será paga em fevereiro de 2024 e a última em fevereiro de 2027. O jogador, para além dos 9 milhões, que será um valor fixo, ainda terá um acréscimo de 2 milhões por objetivos e ficará com um contrato até 2029. É internacional sub-17 e espera-se que seja um jogador de futuro. Portanto, provavelmente ele vai ter pouca possibilidade de jogar nesta metade de época, mas com a eventual saída de Rafa, Gonçalo Guedes e Di Maria, abre-se aqui uma janela de oportunidade para este jogador. Outro jogador que está a ser apontado ao Benfica é o Benjamin Roseiler, de 23 anos, o canhoto do Estudiantes, vai com 12 golos esta época, 7 assistências, é definido como um jogador veloz e criativo, por vezes há quem o compara ao Gaetano, há quem o compara ao Rafa, é um jogador diferente, mas que de facto tem essas características, velocidade e criatividade, golo e também tem capacidade de assistências. Pode jogar nos dois flancos ou atrás do ponta de lança e poderá ser eventualmente o substituto ideal na eventualidade de Rafa sair no final da época. Fala-se que o Benfica poderá avançar já para este jogador já no mercado de janeiro, no mercado de inverno. Inclusive o seu empresário deu declarações que está em negociações com o Benfica, o empresário deste jogador, e poderá, este número 10 do Estudiantes poderá ser uma solução para o Benfica a curto e médio prazo. Em termos de saídas, saiu o João Vítor, por 6 milhões mais 2 por objetivos, ou seja, o jogador poderá significar 8 milhões de encaixe para o Benfica. É verdade que o Benfica pagou 9,5 milhões por ele. Numa altura, numa corrida apertada com o Porto, o Benfica ganhou essa corrida e contratou o João Vítor. O João Vítor chegou lesionado e não se conseguiu impor, até porque o António Silva teve uma ascensão brilhante. O que fez com que o jogador fosse emprestado ao Nantes e acabasse, quando voltou, acabou por também não conseguir se ingrar devido a uma falta de adaptação ao treino de Roger Smith. Roger Smith queixou-se, ou eventualmente queixou-se, da capacidade de trabalho deste jogador. Acabou por sair por 6 milhões mais 2 por objetivos. É o segundo jogador mais caro da história do Vasco da Gama, portanto transferiu-se para o Vasco da Gama. Até então o jogador mais caro do Vasco da Gama tinha sido Edmundo, o animal, que foi contratado à Fiorentina por 15 milhões. E nesta lista de jogadores mais caros do Vasco da Gama entra João Vítor, um central, que é uma clara aposta do Vasco da Gama. É um jogador que tinha um valor de mercado de 5 milhões, mesmo assim foi vendido acima do preço de mercado, e é menos um jogador que está nos quadros do Benfica, que no fundo acaba por ser uma despesa na medida em que não era utilizado. Em relação também à eventual saída de Rafa, o Rafa poderá transferir-se para o Qatar no final da época. O Al Sadd é o clube que tem mais interesse no jogador. O Al Sadd é o clube do Uribe, que jogava no Porto. O Al Sadd chegou a avançar no mercado de verão para Rafa, mas depois o negócio acabou por não se fazer, porque o Rafa comprometeu-se a ficar no Benfica, comprometeu-se com o Rui Costa, comprometeu-se com o Roger Smith. O Roger Smith, inclusivamente, alegadamente, disse-lhe que seria Rafa e mais 10, pelo menos é isso que a comunicação social nos está a dizer, e Rafa quis ficar porque queria sair como campeão. Alegadamente, segundo o jornal A Bola, o Rafa tem um contrato de 2,5 milhões de euros e que tinha pedido para renovar 3,5 milhões e que o Benfica não aceitou. Não sei como é que está a questão do prémio de assinatura. Na altura falou-se que era 10 milhões. Agora, hoje, aliás, surgiu uma notícia que afinal Rafa nunca pediu 10 milhões. Portanto, onde está a verdade não sei. Não sei qual era o prémio de assinatura que Rafa pediu ou não. Aparentemente não era os tais 10 milhões que foi divulgado no mercado de verão. E alegadamente o que ele pedia era 3,5 milhões, mais 1 milhão do que aquilo que ganha atualmente. E um prémio de assinatura, não há essa informação qual era o prémio de assinatura. Rafa é um jogador que tem 30 anos e que eventualmente poderá sair no final da época a custo zero. Mas o ano passado também renovamos com o Otamendi, mesmo em cima da meta, digamos assim. Pode acontecer o mesmo, ou pode acontecer o mesmo que aconteceu ao Grimaldo. Portanto, o Grimaldo foi campeão e saiu, e portanto vamos aguardar para ver o que é que vai dar.
Rafa é um jogador que chegou ao Benfica em 2016. Na altura, o Benfica e o Porto disputaram este jogador. Acabou por ser contratado por 16 milhões. E em 2016 foi o recorde de compras do Benfica. Depois, obviamente, que esse recorde já foi superado. É um jogador que vai com 9 golos e 8 assistências. Portanto, é o líder dos marcadores de golos do Benfica até o momento. Ex-aequo com o Di Maria. Foi campeão da Europa pela seleção portuguesa. Ganhou a Liga das Nações e pelo Benfica tem 3 campeonatos, 2 taças e 2 supertaças. E 3 supertaças. Esperemos que ele conquiste o seu 4º campeonato pelo Benfica. Em relação também à lotação do estádio, tem havido algumas bocas em relação à lotação do estádio. O Benfica, neste momento, tem uma média de 60 mil espectadores nos 7 jogos que fez esta época no Estádio da Luz. Portanto, bateu o seu recorde de assistências até ao momento. Até ao momento, em 7 jogos, 60 mil espectadores de média, 90% de lotação do estádio, aliás, até por uma questão de segurança, acho que não pode ser mais do que isso. O Benfica bateu o recorde de assistências no Estádio da Luz. Ainda, inclusivamente, superamos o ano passado, em que o Benfica estava numa dinâmica muito boa. Isso também poderá ser justificado pelo facto destas 7 jornadas no Estádio da Luz termos tido jogos contra o Porto e Sporting. Poderá ter essa justificação, mas factualmente o Benfica com a sua melhor assistência de sempre no novo estádio. Não podemos comparar com o antigo estádio, tinha uma capacidade muito maior, mas com o novo estádio, a melhor assistência de sempre nos primeiros 7 jogos do campeonato, em casa. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido ao vídeo, tenham um bom ano, se a gente não se vir entretanto, tenham um bom ano e umas boas entradas. Forte abraço, até uma próxima e viva o Benfica!